sem espaço para costumes medievais. E foi assim que Rosa Weber, a ministra do STF, bateu o martelo na tese sobre a inconstitucionalidade da legítima defesa da honra. E neste quadrante histórico não temos mais espaço para os coronéis jesuínos da vida. Muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindos ao Papo Juriscast, seu podcast jurídico diferente. E hoje abordaremos essa decisão importantíssima do STF, que, pasmem, só foi tomada no século XXI, no ano de 2023, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, minha gente. Eu sou Erickson Moraes e estou aqui virtualmente ladeado por meus queridíssimos amigos El Becker, Gerson Cardoso, Gessinho, e me pegou também essa decisão com surpresa. Por mais que a gente seja da área jurídica, deveria, no caso específico, eu estar acompanhando a evolução da jurisprudência. Quando eu vi noticiários ganhando destaque por conta desse tema, eu parei para pensar assim, ainda não tinha sido conhecida a inconstitucionalidade, enquanto a gente ainda está atrás, até mesmo atrás no acompanhamento da jurisprudência do STF, mas enquanto sociedade, uma questão que não deveria mais existir, né? É uma questão que a gente precisa pontuar para desfazer toda essa estrutura patriarcal, sexista, misógina que prevalece nas relações sociais, principalmente quando a gente fala sobre violência de gênero, haja vista que tudo isso termina sendo uma expressão da própria masculinidade tóxica, né? Então, o próprio Poder Judiciário precisa. Temos aí o protocolo de julgamento com perspectiva, que veio muito antes da declaração de constitucionalidade. Mostra quanto, não é? A gente está bem para trás. Assim, para quem está chegando aqui agora, é importante a gente contextualizar. O STF tomou aqui a frente da batalha para dizer o seguinte: em crimes cuja defesa se argumenta que a honra do agressor, que a honra do assassino é maior do que a vítima, no caso a vida da vítima, isso daí hoje é tido como inconstitucional. Então, assim, somente hoje, o que é um absurdo, né? E muito dessa tese da legítima defesa em razão da honra sempre foi utilizada em crimes de feminicídio, que seriam aqueles crimes motivados em razão do gênero, do artigo 121 do Código Penal, que é o homicídio em razão do gênero. Essas teses, elas normalmente absolviam, ou seja, deixavam a pessoa do réu solto. Então, assim, em miúdos, é mais ou menos isso. E o que é importante a gente entender é que a legítima defesa, ela é prevista por lei, mas a legítima defesa em razão da honra nunca foi prevista em lei. Então, realmente era uma tese dos advogados para tentar defender seus clientes, né? É importante a gente entender que a legítima defesa, ela funciona para poder tentar repelir uma agressão injusta, né? Ou uma ameaça de agressão iminente em razão de si ou em razão de terceiros. Então, na lei, a gente já tem uma previsão de que essa seria uma causa excludente de ilicitude, né, que a gente iria rechaçar a possibilidade do ilícito quando houvesse a necessidade de alguém se defender. Mas, em razão da honra, como é que funcionaria isso? Se não me falha a memória, é o artigo 25 do Código Penal que prevê a legítima defesa, né, define o que é legítima defesa. E o ponto bem que se deve observar é que devem ser utilizados meios para repelir aquela agressão injusta, e esses meios devem ser moderados. Então, por exemplo, eu estou na rua, começo a sofrer uma agressão física, alguém começa a me esmurrar, eu, para me defender, também esmurro a pessoa, né? E aí eu pratiquei, em tese, um crime de lesão corporal, mas esse crime não vai ser considerado ilícito, esse ato meu não vai ser considerado ilícito, porque foi em defesa. Agora, eu estou passando pela rua, uma pessoa me xinga de bolsonarista, por exemplo, eu vou pegar uma arma e dar um tiro na cara dele, eu acho até que poderia. Não pode, não, tô brincando. Eu chamar de bolsonarista é grave, é sério, mas não pode. Mas me chama de gado de Bolsonaro. Não é proporcional o uso desse meio, uma arma de fogo, para repelir aquela agressão injusta. Então, a moderação, a proporcionalidade no uso dos meios necessários para repelir, da força, é algo que deve ser observado. E aí a gente se questiona. Um caso de infidelidade, um caso de traição, por exemplo, daria fundamento para a retirada da vida da outra pessoa? Então fica o questionamento. É moderado? É proporcional? Porque a pessoa pegou o seu companheiro, sua companheira na cama com outro, aí começa, meu Deus, o que aconteceu? Se retar, se estressar, xingar disso e daquilo, talvez a gente até compreenda ali, né? Mas tirar a vida? Ou fisicamente? Esse argumento ele era utilizado muito em crimes passionais, né? E o que é importante a gente dizer é que, na prática, quando o réu, né, o banco do réu era ocupado por uma mulher, ou seja, quando era
a mulher acusada de assassinato, vamos colocar assim, dificilmente essa tese colava. Ela dificilmente era absolvida. No entanto, quando o réu era homem, a tese da legítima defesa em razão da honra, todo mundo entendia, nossa, ele estava movido por fortes emoções, ele estava movido por uma paixão, né? A emoção, ela no direito penal, ela é tida como um sentimento menor e temporário, transitório, aquele sentimento que faz com que a pessoa tenha uma perturbação transitória. Já a paixão, ela é tida como um sentimento maior, cuja perturbação ela é longa ou duradoura. É só para a gente situar que são justamente os crimes movidos por forte emoção ou paixão, que são os crimes passionais, que a defesa faz questão de falar sobre a legítima defesa da honra, e agora ela sequer vai poder falar porque o STF proibiu. E por unanimidade, né, uma questão que realmente chama a gente a atenção em relação às próprias pessoas que compõem esse órgão máximo da justiça, no sentido de reconhecer que esse fato, esse ato, essa alegação não é mais cabível, nunca deveria ser, e mostra ainda o quanto a mulher é vista na perspectiva de propriedade numa sociedade machista, né, numa sociedade patriarcal, como se ela tivesse um dono. Isso daí termina sendo um posicionamento grave, porque a partir dali você percebe que há toda uma prática de controle de corpos, controle da própria subjetividade, controle da questão material, da questão psicológica, da questão da própria violência física, da violência doméstica, que termina sendo uma realidade marcada pelos lares. A gente percebe que também esse tema se conjuga muito com a própria ideia de valores sociais, valores morais, leva a gente a questionar que valores são esses numa sociedade que é diversa, mas essa diversidade não tem a representação. A gente tem uma questão de julgamento muito claro nesse sentido de que é pesado o julgamento em relação à própria questão da traição, em relação à questão da sexualidade, em relação das questões do dia a dia, que existe um modelo heteronormativo, né, a seguir, existe um perfil de sujeito ideal, de pessoa ideal, na verdade, para a gente até colocar todos os gêneros nessa situação. E quando a mulher é vista nessa perspectiva de ter praticado um ato que termine colocando em xeque a própria respeitabilidade da família, uma sociedade machista patriarcal é perversa. Isso termina também atingindo as próprias pessoas que compõem o sistema de justiça, a partir do momento que elas chegam lá, defendem as suas petições, que seja um motivo também alegado e acolhido pelo próprio sistema de justiça. São essas realidades que a gente hoje não precisa mais se deparar. As pessoas que continuem invocando esse argumento nos processos, os processos vão ser considerados nulos, eles não vão ter direito também, por exemplo, numa situação de julgamento no tribunal de júri, pedir um novo julgamento, porque sabe que essa manifestação é manifestamente incongruente, não faz mais parte, ainda que tenha a própria declaração de constitucionalidade, mas é preciso ainda ficar fiscalizando. E o importante também, a gente precisa colocar em prática o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Foi agora, através de uma resolução, salvo engano, a 492, agora em 2023, que ela foi estabelecida como obrigatório no âmbito de todo o Poder Judiciário. É preciso que o sistema de justiça baseie suas decisões através dos direitos humanos, através da raça, através do gênero, através da etnia. E isso precisa também ser levado em consideração quando você está ali na defesa do seu cliente, da sua cliente, para que a gente não termine praticando atos que representem um retrocesso social, né? Um retrocesso social, um retrocesso de proteção, um retrocesso de evolução no sentido de proteção dos grupos mais vulnerabilizados. E lá tem a mulher que termina sendo alvo principal das violências de uma sociedade machista e que tem toda a conivência de uma masculinidade tóxica que termina protegendo todo esse sistema de opressão. Esse e outros tipos de conteúdos parecidos você pode conferir aqui no Papo Juris. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações no sininho. Deixe seu like e comente, por que não? Nós estamos também no Google Podcasts e no Spotify. No Instagram é o @PapoJurisCast. E o Gessinho tocou em um ponto interessante aí, a respeito da necessidade de proteção, né? No campo dos direitos fundamentais, a partir de uma perspectiva neoconstitucionalista, ali, partindo da crise do positivismo, a gente passa, né, naquela situação da Segunda Guerra Mundial que leva a gente a um pós-positivismo que nos leva a um chamado neoconstitucionalismo que busca colocar o ser humano no centro, né, de todo o arcabouço jurídico. Né? O homem é o fim do Estado, então o Estado deve ser formalmente conformado a partir dessa dignidade, a dignidade da pessoa humana. E nesse campo dos direitos fundamentais pós-positivista, começa-se a defender a proibição do retrocesso, a proibição do retrocesso social. Só que a gente caminha mais ainda na evolução doutrinária, né, dos entendimentos doutrinários, e a gente chega, extrapola a proibição do retrocesso social e a gente chega ao dever de progressão, ao dever de evolução, ao dever de avançar. Não basta não mais retroceder. Há uma necessidade
imposta pelos valores constitucionalmente adotados de avançar socialmente. Mas eu queria pontuar uma outra coisa, e aí as pessoas que estão nos assistindo podem questionar: Bel, Gessinho, Erickson, mas o artigo 25 do Código Penal fala em legítima defesa, não fala em legítima defesa de honra. Mesmo assim, seria possível, não seria possível? Não tem lei? E como é que isso acabou sendo implementado no tribunal do júri, né? Então, o que é que acontece? A legítima defesa é prevista de uma forma geral, um excludente de ilicitude ou de antijuridicidade. Embora eu pratique um ato que é previsto em lei como crime, em virtude dessa excludente, a ilicitude não se configura. O ato foi praticado, mas foi para repelir uma injusta agressão de forma moderada. Pronto, beleza. A tese que foi criada pelos tribunos, né, no tribunal do júri, não é para excluir o crime, não é para excluir a ilicitude do feminicídio, é para trazer uma causa de redução de pena. É uma causa de redução de pena, se não me falha a memória, prevista num dos parágrafos o atenuante, um dos parágrafos do artigo 121 do Código Penal, que é o que prevê o crime de homicídio, que tem um parágrafo que prevê especificamente agora o crime de feminicídio. Que é uma qualificadora. O feminicídio é uma qualificadora, exato, obrigado. E o que é que acontece? O Tribunal do Júri é um tribunal que tem fundamento na própria Constituição da República, não só do Brasil, mas na França é assim, na Espanha é assim, nos Estados Unidos, na Inglaterra. É algo mundialmente reconhecido como uma forma de democratizar, por assim dizer, o julgamento daquele réu acusado de um crime doloso contra a vida, dando-lhe a possibilidade de ser julgado pelos seus, por membros da sociedade civil. Então, são 7 pessoas, né, sorteadas dentre pessoas que compõem a sociedade civil, que não são magistrados, né, não são juízes togados, mas funcionarão ali como julgadores. E nesse momento da plenária do Tribunal do Júri, é assegurado o princípio da plenitude de defesa. A defesa ali deve ser plena, porque, afinal de contas, estamos lidando com o direito à liberdade e com a possibilidade da sua privação. Então, a defesa deve ser plena. Mas também no campo dos direitos fundamentais e dos valores constitucionalmente adotados pela nossa Constituição da República de 88, há momentos de tensão, há momentos de choque entre esses direitos fundamentais. De um lado, pode-se entender ali a plenitude de defesa, o direito de defesa que tem assento constitucional, inclusive, mas do outro, do ponto de vista, e aí, sobretudo, a gente faz esse foco, esse recorte, né, de gênero, a dignidade da pessoa humana, ali, a dignidade da mulher, que também tem assento constitucional, e como eu falei instantes atrás, o Estado deve nascer e deve se conformar a partir da dignidade da pessoa humana. E aí, nessa ponderação de princípios, o que o STF disse foi que deve-se ponderar, deve-se prevalecer aqui neste momento a dignidade da pessoa humana. Então, só para arrematar, não há uma previsão expressa da legítima defesa da honra, mas como a honra também é um direito, inclusive constitucionalmente previsto e assegurado, muitos tribunos se utilizavam desse argumento. Olha, ele agiu tomado por forte emoção, então deve incidir essa causa de redução de pena, diminuição de pena, né? Essa causa atenuante. E há também a possibilidade de o júri ali acolher, inclusive como excludente de ilicitude e absolver. Então, quando eu comecei a estudar direito penal na faculdade, vou trazer para vocês aqui um caso. E eu fiz parte do patronato de presos e egressos, né? A gente teve uma situação em que a mulher sofria violência doméstica. A gente falava violência doméstica em gênero naquela época, porque não tinha nem Lei Maria da Penha, só para vocês terem uma noção. O ano era 2003, 2004, acho que por aí. E a Lei Maria da Penha é 2006, né? Então, ela sofreu a vida inteira violência doméstica, começando do pai, depois pro marido, e ela teve filhos, e ela foi adoecendo, né? Um adoecimento de saúde mental mesmo. Em um determinado momento, ela, movida por forte emoção, vendo que o seu esposo estava traindo ela, ela resolveu assassiná-lo. Foi assim, de uma forma muito cruel a forma que ela fez, porque ela estava realmente movida por forte emoção. E no júri dela foi alegada a tese da legítima defesa em razão da honra. E ela foi condenada. Ela passou a cumprir a pena no manicômio judiciário, porque ela teve, na verdade, a condenação que ela teve foi uma absolvição imprópria, né? Que é quando a pessoa é tida como incapaz, naquele momento, de decidir, ela se torna inimputável. E a gente debatia muito isso. Nossa, se fosse um homem nessas mesmas circunstâncias, será que ela seria, né, direcionada ao manicômio judiciário? Será que ela não seria, de fato, absolvida, né, por tudo? A grande crítica a esse julgamento do STF vem dessa ala mais conservadora da sociedade, que acredita que a honra deve ser defendida. Existem pessoas, acreditem, gente, existem pessoas ainda hoje que se julgam defensoras da sua própria honra e acreditam que esse julgamento do STF foi um absurdo, porque tem que se defender a honra mesmo. E a honra, né, a gente está falando
falando de relações movidas por masculinidade tóxica, né? Não existe mais isso, sabe? Quando acaba o amor, quando o amor não é servido à mesa, você se retira. Não existe porque você tentar dominar o outro, controlar a vida do outro e falar, se não é meu, não é de mais ninguém. E não existe isso. Se não é minha, não é de mais ninguém. E eu tô fazendo essas ressalvas porque quando a gente fala de feminicídio, a gente teve um aumento do índice de feminicídio durante o finalzinho da pandemia. Isabel, desculpa te interromper. Na verdade, no próprio curso da pandemia, aumentou a quantidade de casos de feminicídio, principalmente porque as famílias estavam mais presentes, né? A gente sabe que é uma expressão da violência que acontece no próprio âmbito. As pesquisas mostrando que as mulheres negras eram as maiores vitimadas desse ato, porque ali você também tem o confinamento, o uso abusivo de álcool e outras drogas, e termina também aumentando toda essa manifestação de agressão daquela pessoa que já tem na sua própria essência a violência, né? Sim, a própria, o que eu falei, né? As relações em que há uma masculinidade tóxica. E eu queria fazer essa ressalva. Esse julgamento que a gente lidou lá na época da minha faculdade, que eu trouxe para vocês esse caso, a mulher era negra. Então, assim, só para a gente ter uma noção de que essa tese, ela só serve para uma parcela da sociedade. Eu, Isabel Helena, enquanto operadora do direito, enquanto estudante jurídica, das ciências jurídicas, eu defendo a abolição, né? Eu defendo que se extinga o júri popular, mas é uma questão minha, opinião mesmo, um viés meu, porque é lá no júri popular que a gente vê a representação da dramaturgia de uma forma exaltada de tudo que há de mais ruim e podre na nossa sociedade. Por quê? Porque o júri popular, ele é soberano, é ele que vai decidir o futuro daquela pessoa ali. E para convencer uma pessoa leiga, ou pessoas leigas, normalmente a defesa e às vezes a própria acusação utiliza de teses extremamente machistas, extremamente racistas, né? A gente tem, assim, um emaranhado de um pupurri no júri popular que leva a sociedade a reproduzir cada vez mais aquilo que ela deveria rever, sabe? Então, para mim, infelizmente, o júri popular existe, a gente tem que lidar com ele ainda, e dentro dessa possibilidade, essa decisão do STF, para mim, foi muito importante para limitar, inclusive, o júri popular. O júri popular precisa de limites, gente. A sociedade precisa de limites. Também mostra o quanto a gente precisa mudar enquanto pessoa, enquanto homem, que é o principal agressor nesse contexto, né? A gente precisa pensar também dos valores que são transmitidos para a gente enquanto criança, enquanto adolescente, na fase adulta, para não reproduzir toda essa violência pautando na questão de gênero. A gente trabalha num campo que é muito sensível à questão dos valores. Vinha trouxe aí de uma forma bem brilhantemente a questão do próprio neoconstitucionalismo. Eu me lembrei agora aqui também da obra do professor Ricardo Maurício. Salvo engano, o título é o princípio da dignidade, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. E o professor Ricardo, ele trata de um ponto que é preciso até ser abordado. Ele traz que o próprio pós-positivismo termina buscando resgatar os valores e a necessidade de reaproximar o direito da ética, da moral, da justiça, da filosofia. Ele trata que o direito só vai ser justo quando ele for um direito válido, um direito que de fato represente os anseios da própria sociedade. É uma sociedade que almeja mudança, mas também essa mudança tem que partir da gente enquanto pessoas que compõem essa sociedade. E quando a gente comunica esse fato com uma realidade de interpretação do direito, é bem perverso, porque você vai interpretar o direito de acordo com seus valores. E quais são os seus valores? Será que os seus valores vão estar relacionados, por exemplo, à igualdade de gênero? A decisão da STF, ao reconhecer a constitucionalidade, partiu de 3 pontos principais: a dignidade da pessoa humana, o direito à vida e o princípio da igualdade de gênero. Então, isso que deve pautar. E quando a gente se depara, por exemplo, com conceitos jurídicos indeterminados, aí que termina sendo um cheque em branco para a prática de interpretações que terminam violando cada vez mais e cosificando o indivíduo, tratando o indivíduo na perspectiva de objeto, de arbítrio, o que termina, de fato, promovendo a própria violação da dignidade. E ali tem a mulher, que é a maior vitimada de todo esse processo histórico que a gente precisa romper, do patriarcado, da misoginia, do sexismo, que também vai permear a mente da pessoa que está atuando no sistema de justiça. Só que não permeia a mente do júri popular. É porque a perspectiva de igualdade, ela não permeia o júri popular. Entendi. E sabe o que acontece, assim, o que é mais grave? É que todas essas violências estruturais sistêmicas, que muitas vezes são praticadas por as pessoas que vão julgar, até mesmo no próprio júri popular, acontecem nas suas casas e colocam debaixo do tapete porque existe toda uma conivência de proteção, né? Só um resgate do protocolo de gênero que eu ia falar. É que, assim, por exemplo, o júri popular, quando é reunido, ninguém ensina para ele sobre o protocolo de gênero. Verdade. Ninguém para falar assim, gente, o protocolo de gênero deve guiar a decisão de vocês, porque no protocolo de gênero, juízes, servidores, todo mundo que está ao redor do judiciário, que envolve o judiciário, que mantém o judiciário, deve julgar uma mulher por um outro prisma, né? Toda vez que a mulher, ou ela for vítima, ou ela for, né, ela estiver no banco dos réus, ela deve ser vista na análise de uma outra perspectiva. Mas ninguém ensina o júri popular a fazer a aplicação do protocolo de gênero. O próprio sistema de justiça não tem aplicado a partir do momento que os seus membros, as suas membras discutem se ali é obrigatório ou não seguir uma recomendação, uma resolução. Então tem toda uma estratégia de afastar para constantemente você terminar mantendo todo o sistema
sistema posto e manutenção, né? Tem só um ponto que eu gostaria de resgatar, que é a respeito do Tribunal do Júri. Essa crítica que Bel traz é uma crítica muito pertinente, e o discurso que ela sustenta contrário ao júri é um discurso que encontra muitas vozes favoráveis, né? Eu não tendo a me filiar a essa corrente. A minha tendência é pela manutenção do Tribunal do Júri, porque realmente traz pelo menos essa pretensão de colocar a pessoa para ser julgada pelos seus mesmo, né? Até porque, veja, o juiz togado, no mais das vezes, é uma pessoa muito dissociada, desconectada da realidade social. Os jurados têm uma potencialidade maior de serem conectados com a realidade social, mas isso também traz consigo tanto uma maior sensibilidade quanto o fato de serem permeados também por todos esses sistemas de opressão, né? O racismo, o sexismo, o machismo, a misoginia, a homofobia e tudo mais. A grande questão, do meu ponto de vista, não é o tribunal de júri em si ou não, porque é a conformação da sociedade, é como a nossa sociedade foi fundada, conformada e como é trazida até hoje através de um sistema de privilégios e um sistema de opressões mesmo. O Tribunal do Júri é uma representação da sociedade. O magistrado togado também. Só que salta aos olhos, chama mais atenção justamente porque tem essa, que muitos dizem, e Bel utilizou essa expressão, essa espetacularização no Tribunal do Júri é algo cínico, é algo visível ali. Quando eu faço a defesa de um cliente meu dentro de um processo qualquer, comum, outro, um criminal que seja, eu escrevo, eu submeto ao magistrado que vai analisar, vai dar o direito de contraditório à outra parte, mas não tem essa visibilidade toda. A grande questão é que o magistrado ou a magistrada togados, quando vão proferir sentença, também levam para suas decisões judiciais todos esses vieses que lhes conformam. Tanto que se a gente for fazer... eu esqueci de onde a origem do estudo, depois eu peço para linkar aqui. Há um estudo que diz, não sei se Gessinho e Bel lembram, que sentenças criminais proferidas contra pessoas negras são por juízes togados, não é tribunal de júri, e a gente vê isso de uma forma muito mais palpável no crime, na lei de drogas, né? Quando se trata de tráfico, por exemplo, né? As sentenças proferidas contra pessoas negras por magistrados e magistradas togados são mais severas do que as sentenças proferidas por pessoas brancas que cometeram, em tese, o mesmo crime cometido, em tese, por pessoas negras, com as mesmas repercussões sociais, com as mesmas repercussões jurídicas, mas as penas são superiores, as penas são maiores. Assim como no Tribunal do Júri, era muito mais fácil emplacar a tese da legítima defesa da honra quando o réu fosse um homem e não a mulher, entende? Então, eu acho que a grande questão não é o Tribunal do Júri em si, é a forma como nós somos conformados, porque magistrados e magistradas togados, concursados, técnicos, reproduzem diuturnamente todo esse sistema de opressão. Reproduzem, e de forma, inclusive, muitas vezes deslavada. Eu pensei também aqui, enquanto vocês falavam, eu ainda não tenho uma opinião formada em relação ao Tribunal do Júri, a importância também da gente adotar práticas da filosofia Ubuntu, né, na resolução dos conflitos. Isso daí termina sendo também uma forma de resgate à nossa centralidade e essa perspectiva de mudança de um sistema posto que representa o interesse realmente de grupos majoritários. Tem um argumento que todo mundo fala, especialmente homens, né, que justificam essa forte emoção como se fosse um amor, né? Nossa, mas eu amava muito ela, e normalmente eles choram, inclusive, no banco dos réus, né? Falando, nossa, mas eu amava ela, não queria que isso tivesse acontecido e tudo mais. Tem um promotor de justiça chamado Roberto Lira, ele fala isso sempre nas acusações dele. O amor trivial, o amor puro, o amor verdadeiro não desce aos bancos dos réus. Exato. Minha gente, o tema é por demais complexo, necessário, mas o direito precisa avançar. Não se avança mantendo-se inerte, não se avança mantendo todo um sistema de privilégios e de opressões que simplesmente beneficiam a pouquíssimos em detrimento de toda uma coletividade que é uma maioria minorizada. Então, vamos avançar sempre. A você que nos acompanhou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado. Ativa o sininho aqui no YouTube para receber as notificações. Estamos também no Google Podcast, no Spotify e no Instagram, @PapoJurisCast. Beijos de luz em seu coração e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.